Oi, gente, continuando agora nossa matéria de geografia sobre a matéria-prima na indústria de alimentos, quer dizer, para fazer os produtos que nós usamos para comer. Então, nós já falamos disso na aula e eu vou continuar na apostila para vocês poderem estudar comigo, tá bom? Na aula depois, a prof vai voltar com esse conteúdo, mas a gente vai corrigindo então de uma forma um pouco mais dinâmica, combinado? Então, vamos ler comigo aqui, ó. A indústria alimentícia é responsável por produzir alimentos industrializados, quer dizer, industrializados. Muitos alimentos produzidos pela indústria não existem na natureza, como refrigerante, não tem uma árvore de refrigerante. Não dá para plantar um pé de salgadinho, né? A gente não encontra um rio de biscoito ou uma galinha que bota ovos de queijo. Não existe isso na natureza, né? A gente precisa produzir, quem faz isso é a indústria. São empresas especializadas. Olha isso aqui, é uma máquina gigante, olha a produção. Não é igual aquela produção que a gente faz em casa, amassa na mão, né? Faz a bolinha ou passa no rolo. Então, esse tipo de produção é gigantesca, produz muitas bolachas por dia, muitos pacotes. Então, quais são as matérias-primas que essa indústria aí precisa para produzir as bolachinhas aqui? Ela vai precisar de, além de fruta, do trigo, do ovo, de água, de sal, ela ainda vai precisar de alguns produtos químicos, né? Que são os conservantes, que são os acidulantes. Nós já estudamos isso, quais são os componentes dos produtos, não é? Então, são muitas matérias-primas que elas precisam para produzir alguma coisa, igual pacote salgadinho, igual um suco industrializado, igual um iogurte. Então, ela precisa de outros produtos além do que a gente conhece, tá? Então, vamos descer aqui na nossa apostila para outra página. Ai, perdão, gente, passou demais, ó. Então, na indústria tem, ó, vegetal, animal e mineral. Isso a gente já viu. Agora, vamos falar aqueles que a gente conhece. Os alimentos que a gente conhece que são in natura. Tem um que a Nath gosta bastante, que tem mais gente que come também, que é a banana. Que outro que é in natura que nós conversamos hoje na aula? Nós conversamos na última aula, uma aula de geografia. Cenoura, tomate, cebola, melancia, né, que são as frutas. E quais alimentos que são industrializados? Alimentícios. Daí a gente tem ali macarrão, massa de tomate. Qual outra? A gente tem pão, né? Que o pão não tem uma horta de pão. Ah, hoje eu vou colher um pãozinho, tá bom para colher já. Não dá. Então, a salsicha, produto industrializado, margarina, maionese. Ó, a Laura tá ajudando aqui. Esses são alimentos, quer dizer que a gente pode comer, que são industrializados, ou seja, passam pela indústrias, ok? Então, outra coisa que a indústria faz que também precisa de matéria-prima é a indústria de medicamentos, a indústria que produz remédios, né? E para produzir remédios, eles tiram materiais, muitas vezes de plantas, né? Seiva de árvores, folhas, frutos, de animal, nós vimos aquela imagem do boi, né? De minerais, então são vários os tipos de matéria-prima. Do vegetal, a gente tem plantas de diversos tipos, cascas de árvores, cascas de frutas. Da mineral, gordura de animal e alguns derivados de ossos. E da mineral, alguns minerais do solo. Então, gente, ao longo do tempo, o ser humano está melhorando e está descobrindo mais produtos que nos ajudam, que ajudam a nossa saúde, né? Tem várias plantas que às vezes a vovó sabe fazer o chá para dor de barriga, chá quando a gente tá, a produção tá aqui, chá para dor de cabeça, chá quando tome muita gordura, né? Obrigada, Matheus. Olá, amigos do YouTube. Sabe por que eu tô com essa roupa de explorador espacial?
porque hoje eu vou mostrar para vocês como é que se preparam os genéricos. Aquele comprimidinho que você está com dor de cabeça, vai na farmácia, compra. E quem vai nos mostrar esse caminho é a farmacêutica Andréa Lenhart. A Andréa é a gerente de produção aqui na indústria. Ela que vai nos guiar, nos mostrar quais são os passos para a preparação, a fabricação dos medicamentos genéricos. Seja bem-vindo e vamos lá. Cheio de controles, né, André? Exatamente. Então aqui inicia o nosso processo produtivo. E de onde vem isso? Vocês compram aonde? Então, as matérias-primas, hoje nas indústrias farmacêuticas, são adquiridas através de fornecedores nacionais e internacionais. Aqui chega, está escrito cloridrato de metformina, que é para o diabetes, né? Hoje a matéria-prima, ela pode vir tanto em forma de pó como em forma de líquidos, né? Então vem ambos os lados. Aqui o produto já está fracionado, pesado, para iniciar o seu processo de fabricação. E daqui, esse saco com a matéria-prima vai para onde? A partir daqui, ele inicia o seu processo na etapa de granulação. Granulação é o quê? Bom, Drauzio, granulação é a transformação do pó no granulado. Então é a primeira etapa que nós iniciamos após a recepção e a pesagem da matéria-prima. Então nessa etapa que estamos agora é feito a granulação, a secagem e também a calibração. O que é a calibração? É a transformação dos grãos uniformes. Porque se nós não tivermos um grânulo uniforme, eu não consigo obter a compactação do pó. Dali ele vai para onde? A partir daqui o produto, ele sai então nesses bins, que são esses grandes caldeirões. Esses grandes caldeirões, que são os bins, que chamamos de bin. Ele está pronto para seguir para a etapa posterior, que é a adição dos recipientes da fase externa. Então aqui é realizado o processo de mistura, como nós estamos visualizando. Ele está em formato de grânulos, né? Está em forma de sólida, né? Ele está em grânulos ainda, que agora grânulos uniformes. E a partir daqui ele vai para a próxima etapa posterior. Gira para misturar, né? Exatamente, para ficar a massa uniforme, homogênea. Exatamente. E daqui? E daqui nós vamos para a etapa de compressão. É aqui que é feito a compressão, a compactação do granulado no comprimido. E o que está saindo na boca ali é o comprimido. É o comprimido pronto, através da ação, da força do equipamento. E ninguém toca a mão em nada, né? Não. O operador ele está ali para acompanhamento, né, do equipamento, para visualizar se todos os padrões estão dentro do acordo, se as especificações, se o peso comprimido está de acordo, faz amostragens, para garantir que o produto saia daqui com qualidade para a etapa posterior. Então agora nós estamos indo para a etapa de revestimento. Então temos... É a película que vai cobrir o comprimido. Exatamente. Então o comprimido, ele sai em processos fechados e ele vem para a etapa do revestimento, que é onde ele vai receber uma película. Dependendo do medicamento, ele tem diversas finalidades essa película de revestimento. Dependendo, ele pode ter para mascarar o sabor, para melhorar a aparência. Terminamos a etapa de revestimento, então nós terminamos a etapa de fabricação do comprimido e vamos para a etapa posterior, que é o que? O comprimido sendo alocado na sua embalagem primária. Para ficar mais didático, eu vou demonstrar o blister, doutor. Nós temos o comprimido, que eles são depositados nos alvéolos, né? Onde ele recebe o PVC. Alvéolos é isso aqui. Isso, exatamente. Ele recebe o PVC e a fita de alumínio. Então, na fita de alumínio, nós vamos ter lá qual é o nome do produto, a concentração. E a validade vai aonde? E a validade nós temos aqui, ó, doutor, 11 de 2019. André, e onde é que a gente vê o produto final? A caixinha que vai cair na mão do comprador na farmácia? Nós vemos na embalagem secundária. Então, para nós irmos até lá, nós vamos trocar toda a nossa parametração para verificar o processo produtivo da embalagem secundária. Essa roupa não serve? Não mais, essa é para a etapa de fabricação. Pior que ser cirúrgico. Obrigado. Outra coisa, hein? Ó. Não escuto mais nada.
a área da embalagem secundária. Aqui nós temos então o código de barra do Esse produto, aqui. onde é verificado todas as bulas que passam, se realmente estão de acordo com o produto que estamos produzindo. O cartucho também é verificado o seu código de barras para verificação se o cartucho está de acordo com o material que está em processo. A gente avalia se tem a quantidade de blisters adequada e se a bula também está presente. Então 100% é feita a conferência. E a partir daqui, nós temos a montagem das caixas de embarque. E aí acaba assim, né? Aqui então chega a finalização do nosso processo, onde nós colocamos o rótulo externo, e aqui vai ter a demonstração de qual é o produto, qual a apresentação, o lote, a fabricação e a validade, onde cada caixa de embarque dessa irá receber a sua identificação. André, agora que a gente viu então, desde quando chega a matéria-prima até fazer o comprimido e acabar naquelas caixas que vão ser distribuídas pelo Brasil, há alguma diferença no processo de fabricação entre o genérico e o remédio de marca? Não, de forma alguma, pois tanto o genérico como o de marca, eles passam pelo mesmo processo produtivo, pela mesma etapa de produção. Então, ambos têm o mesmo processo. E a gente acompanhando aqui vê que o controle de qualidade está em todos os passos dessa operação, né? Qual é a importância? Precisa mesmo ter todo esse controle, apesar da mecanização? O controle de qualidade, ele analisa todas as matérias-primas que chegam nas indústrias farmacêuticas, que chegam na fábrica. E além da matéria-prima, analisa o produto final, a fim de garantir que todo medicamento produzido tenha os seus padrões de qualidade, segurança e eficácia terapêutica. Então precisa ser rigoroso nessa parte. Exatamente. Felizmente aqui nós temos no nosso processo, na indústria, todo o processo controlado, do início ao fim da sua produção. Depois de toda essa explicação, mostrando o processo de produção inteiro e a explicação que a Andréia deu de que a indústria que fabrica o remédio de marca usa o mesmo tipo de tecnologia. Você pode se perguntar, mas se tudo é fabricado do mesmo jeito, por que o genérico é tão mais barato? Por uma razão simples. Quem desenvolveu o medicamento teve que investir em pesquisa. E para fabricar o genérico não há nenhuma necessidade. Quem desenvolve tem a vantagem de ficar 20 anos com a patente do remédio. E aí, quando o genérico entra, ele entra a um preço mais barato. Primeiro, porque não teve o investimento em pesquisa. Segundo, porque os fabricantes de genérico não cobram os preços abusivos de quem tem a patente de um determinado medicamento. E quem trabalha com genérico, você para poder conseguir autorização, você tem que provar que aquele genérico tem o mesmo princípio ativo, nas mesmas quantidades, que ele tem o que nós chamamos de mesma bioequivalência, quer dizer, ele vai ser absorvido pelo organismo da mesma forma, vai ser excretado, eliminado do organismo da mesma forma que a fórmula original. Nós temos no Brasil hoje, praticamente de cada 4 comprimidos que são vendidos nas farmácias, 1 é genérico. E esse setor, felizmente, cresce muito, porque a gente consegue dessa forma oferecer remédios muito mais baratos para a população. Muito obrigado, André. Eu que agradeço a presença. Então, olha só, a indústria de medicamentos, hoje a gente já acha que é moderna, mas eu acredito que ela ainda vai ficar mais avançada ainda. É moderna e realiza estudos avançados para a criação de novos remédios e tratamentos. Com a popularização dos remédios industrializados, qual que é a popularização? Hoje todo mundo toma remédio, né? Antigamente tinha muita gente que só tomava chá, compota de folha, né? Então o costume era esse. E até hoje eu acredito que muita gente em casa toma chá de algumas folhas, de manjerona, de boldo,
para ficar melhor, né? Erva cidreira, então são vários chás que nos ajudam. E essas folhas que nós fazemos chá hoje também servem de matéria-prima para a fabricação de alguns remédios. Casca de goiaba, broto da casca de goiaba, casca da romã, então são frutas também que servem para a produção de remédio. A maioria das pessoas deixou de usar essas receitas caseiras ou as tradicionais, né, para aliviar dores e passou a usar os medicamentos. Então vamos descer um pouquinho mais. Aqui as farmácias, um laboratório onde são produzidos os remédios, aqui onde o remédio chega para o consumidor final poder comprar. Quando a gente pensa em consumo de tudo que aqui é produzido pela indústria, né, a gente compra. Ah, eu vi uma escova de cabelo, eu vou comprar. Ah, eu vi uma caneta, eu quero comprar. Ah, eu vi um terceiro novo, eu quero comprar. Ah, eu vi um brinquedo novo, eu quero comprar. Aí você olha assim, mas eu já tenho uma escova de cabelo. Será que eu preciso de mais uma? Ah, mas eu já tenho uma caneta. Será que eu preciso de mais uma? Ah, eu já tenho um livro desse. Será que eu preciso comprar outro? E outro? E outro? E mais um? Será que eu preciso comprar tanto? Gente, quando a gente compra demais, além do que a gente precisa, nós chamamos isso de consumismo, que é comprar além do que precisa. Tem algumas pessoas que são chamadas de acumuladores, porque elas não conseguem parar de comprar. Até na TV passa alguns programas sobre as pessoas que acumulam, não tem espaço às vezes para andar dentro de casa de tanta coisa que tem. Só que a gente tem um problema aí nesse consumismo. Ao mesmo tempo que ela gera empregos, a indústria funciona, né? Porque produz sempre mais para poder vender. Para onde que esse lixo todo vai? Será que precisa? Olha a imagem que vocês têm aí. Será que precisa de tanta garrafa plástica? Será que em vez de jogar essa garrafa plástica, ela não poderia servir de garrafa de água da nossa geladeira? Será que a gente não poderia ter mandado ela para reciclagem? Será que ela não poderia ter virado um vasinho de planta? Será que ela não poderia ter se transformado aí num sapatinho? É porque dá para fazer sapatinho de garrafa. Então, em vez de comprar tanta coisa, por que não reutilizar o que a gente já tem? Então, vocês são consumistas? Ou vocês evitam comprar? Ah, eu tenho lápis de cor já, mas eu quero um novo, porque os meus estão desse tamanho. Ué, mas não dá para ficar até sumir? Dá. Ai, prof, eu tenho uma caneta, mas eu perdi a tampa, então eu preciso comprar uma nova, porque a nova vai vir com tampa. Será? Será que essa aqui não aguenta um bom tempo? Olha só a minha, ó. Tem um monte de tinta, ela aguenta muito tempo. Nem por isso eu preciso comprar uma caneta nova. Então, vamos evitar o consumismo e vamos só consumir o que a gente precisa, tá ok? Então, ó, lápis tem que usar até o finalzinho, ó. E não jogar fora, usar. Isso a gente evita poluir o nosso meio ambiente. Não adianta falar para as pessoas, pode deixar a tampa. Não adianta a gente falar para as pessoas não joga lixo, mas a gente consome à toa. Ah, a gente joga lixo no lugar errado. Antes de falar para os outros, a gente tem que se policiar e saber se a gente está produzindo muito lixo. Tá? Olhem aí ao redor de vocês. Vocês têm muita coisa que não precisava ter? Isso aí é muito importante parar para pensar. Porque do jeito que nós aqui em Palotina, numa cidade pequena, produzimos tanto lixo desnecessário, imagina se a gente pensar isso no mundo inteiro. Né? Em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil somar isso. A gente produz muito e a gente compra muito e joga muito fora. O Brasil recicla, mas ainda é muito pouco. A gente precisa ter uma prática chamada de consumo consciente. Comprar só quando precisa e não comprar à toa ou a mais do que a gente já tem, tá bom? Vamos pensar nisso? Agora vamos responder a pergunta 1. Como que a gente pode diminuir esse consumo, esse gasto todo? A gente pode ter nosso próprio copo de água, não precisa ficar comprando garrafa reciclada, que tal usar a garrafinha de vidro,
e trocar ela retornável lá no mercado, eu acho que é das melhores formas, né? Então, aos 5 R's aqui da nossa reciclagem: reduzir a quantidade de que a gente consome, reutilizar o que a gente tem dentro de casa, reciclar o que não dá mais para usar, repensar o jeito de viver. Isso é muito importante, tem que pensar mesmo. Nossa, será que eu estou fazendo direito? E recusar as coisas que a gente sabe que vão fazer mal para o meio ambiente. Eu não falei para vocês o petróleo? A caneta é feita de petróleo. Como é que faz se um monte de caneta de petróleo for para o nosso meio ambiente? Vai poluir de novo. Então, vamos parar para pensar? Vamos? Então vamos. Combinado, hein? Isso é o nosso combinado. Agora, do cultivo ao consumo. Vamos estudar mais um pouco? Então, bem rapidinho, do cultivo ao consumo. Quer dizer, muitos produtos que consumimos passam por um longo caminho, desde a hora que eles são plantados até ficarem prontos para a gente. Né? Então, eles vão plantar, vão colher, vai para a indústria, vai ser selecionado, vai produzir, vai para o mercado e depois a gente consome, né? Ó, o preparo da terra, plantação, irrigação, colheita, separação dos grãos, retirada da casca, torrada dos grãos. Opa, o prof passou demais. Moagem, embalagem, transporte, venda em mercadorias e consumo. Isso para a gente poder tomar um café. É muito trabalho, não é? Então, ó, quais são alguns produtos que foram consumidos durante a produção de café? Para produzir aqui, o que foi preciso? Ó, foi preciso de maquinários agrícolas, foi preciso de mão de obra, foi preciso da irrigação, foi preciso das embalagens, da colheita, mão de obra, da indústria, de água, de produtos químicos, de embalagens, mais mão de obra, do fogo, da caldeira, aqui do caminhão, do petróleo, da borracha, do motorista, dos vendedores, do comércio. Então, vários são as seções que elas passam até chegar entre a gente. Quais são a matéria-prima e o produto final dessa sequência que a gente falou? Não foi o grão do café e o café? Então, a gente pode falar que o café, o grão do café in natura mais o café industrializado? Sim, né? Se a gente pegar só o grão e fazer o café em casa, moer ele, aí ele é in natura. Mas se a gente comprar o pacotinho, ele é industrializado. Combinado? Então, para casa, tá aqui.